Olá, bom dia. Bom dia a todos. Começando aqui hoje mais uma quarta processual com um tema extremamente interessante. Aqui o nosso convidado já está aqui. Vou convidar ele aqui para entrar no vídeo ao vivo, só um minutinho. Só aguardar aqui a conexão. Ah, Olá, olá, bom dia, tudo bem, Natália? bom dia, tudo bem? E você? Tudo bem, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Poxa, para mim, pra gente aqui da ESA, é uma grande alegria ter você aqui nas nossas quartas processuais, tratando de um dos temas que eu particularmente mais gosto, mais me interessa. Óbvio que todos os temas, né, de processo são muito interessantes, mas a gente que está aí focado nessa área de tecnologia e processo, a gente mergulha e não, assim, não quer mais sair, né, desse mundo. Então, para mim, assim, eu tenho certeza que essa live de hoje eu vou aprender muito e vai contribuir muito para eu fechar aí a minha dissertação nessa reta final aí né, do fechamento da dissertação, conclusão do mestrado. Então, assim, primeiro eu queria te agradecer muito de estar aqui e da gente poder conversar sobre esse tema tão importante. Nossa, eu que agradeço, maravilhoso, assim, eu escuto falar de você já há bastante tempo, estou, assim, muito ansioso com essa live. Conheço bastante o professor Romazola também, Marcelo, gosto muito, né? E ele me falou de você logo no início, quando eu comecei a pesquisar o tema, ele disse, olha, a Natália está pesquisando esse tema na UERJ, vai ser assim, magnífico. Aí eu estava, né, pensando, poxa, que bacana, você me fez o convite, eu fiquei super alegre, assim, nossa, que bacana. Agradecer mais uma vez. Ah, legal. O Marcelo também é suspeito para falar, porque a gente já é amigo há, sei lá, acho que uns 14, 15 anos, né? A gente trabalha junto há esse tempão, então ele é meio suspeito. Mas, bom, começando aqui nosso rito assim, mínimo, né, das nossas quartas processuais, esse projeto que a gente tem tanto carinho, eu vou te apresentar aqui pro pessoal. Bom, o João Sérgio Pereira é doutorando em Direito pela UNB, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, especialista em Direito pela EMERGE, em Direito Processual Civil aplicado pela Escola Brasileira de Direito do IBDP, Direito e Advocacia Pública pela UERJ e PGE, ele é assessor de órgão julgador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro e tem vinculação institucional à Universidade de Brasília e vai falar hoje para a gente um pouquinho sobre a padronização decisória na era da inteligência artificial. Então, eu vou te passar a palavra para as suas considerações iniciais, até para você contextualizar um pouquinho sobre o início da sua pesquisa, o que te trouxe, né, para a área de tecnologia, se já era a sua intenção desde o início, se os caminhos foram te levando, né, para esse tema. E, assim, até aproveitando nesse momento ainda aqui de apresentação, né, para falar do seu livro, né, incrível, a padronização decisória na era da inteligência artificial, uma possível leitura hermenêutica e da autonomia do direito. Então, uma leitura aí obrigatória para quem está estudando esse tema, assim como nós. E além de você ser autor de vários outros artigos, né? Teve um na semana passada no Conjur, com o Gerli Nunes, só para Foi. né? Inteligência artificial entre normas e técnicas, também interessantíssimo. Já assim que eu vi no Conjur, já li. Então já vou te passar a palavra e vou colocar aqui, fixar na tela o nosso tema, para o pessoal saber do que a gente vai falar hoje. Bom, primeiro, então, um grande prazer, mais uma vez, né? Um prazer também estar com todas as pessoas aqui conversando, né? Esse é um tema que, como a professora Natália disse, é palpitante para nós, né? A gente entra na seara da tecnologia, enfim, e a gente vê várias possibilidades de aplicação, né? Então, realmente é magnífico. Eu, assim, de princípio, né, eu realmente não imaginava tratar sobre inteligência artificial, tecnologia, então logo eu iniciei a minha pesquisa, né, o que é bastante interessante, porque eu entrei em Brasília, eu sou do Rio de Janeiro, né, sou assessor aqui no Tribunal de Justiça, mas acabei fazendo mestrado em Brasília, foi assim uma escolha a dedo mesmo, porque existiam duas pessoas existem, né, que eu admiro muito,
que é o professor Jorge Zabud, que foi meu orientador, e o professor Lênin Streck. Então, eu tinha um grande desafio, que eu queria tratar de precedentes, enfim, padrões decisórios, com a base deles, na verdade, com a hermenêutica, enfim, de Dworkin, de Wittgenstein, Gadamer, enfim, eu pensava apenas nisso. Eu tinha um livro que eu comecei a ler, que era de 2016, O que é isto? Súmulas vinculantes e precedentes, e eu achei bastante interessante a crítica, porque, por eu ser assessor, né, a gente sempre queria tentar combater aquela jurisprudência defensiva dos tribunais e tal. A gente via a agonia, né, e vê a agonia dos advogados, enfim, tenta ler com muito cuidado, né, para minutar decisões, enfim, passar para os desembargadores. Então, é uma responsabilidade social muito grande, né? Então, eu acho que todos que querem desenvolver um trabalho sério precisam passar por esse nível de responsabilidade política que existe também do assessor, né? De estar ali para receber, de ouvir, de passar para o desembargador, de minutar. Então, me trazia muita inquietude a questão realmente das decisões serem absolutamente díspares, né? Da gente ter aquela diversidade enorme, e ainda sobre a vigência do Código de Processo Civil de 73, a gente já percebia quantas reformas foram acontecendo para tentar, de alguma maneira, uniformizar, né? Objetivar um pouco mais o direito, enfim, exatamente por causa das incertezas, né? E eu percebia, tal qual o meu marco teórico, que foram essas pessoas que eu disse, né, o Dworkin, enfim, o Streck, o Georges, de que interpretar a todo momento trazia inquietudes, e como nos traz, né, não só no direito, mas na vida, né? A interpretação ela tem várias formas da gente chegar em determinados objetos, e isso é viver. Então, isso é uma frase famosa do Gadamer, de que interpretar é viver, enfim. Então, isso me trazia muita inquietude, porque a gente sempre, nossa, como é que uma causa, uma pessoa leva, julga procedente, uma é exatamente idêntica? Não. Então, eu estava sempre pensando, poxa, é lógico, os padrões decisórios aí, ou os precedentes, enfim, podem ter um papel interessante. Só que no 73, Código de Processo Civil de 73 não existia esse sistema que a gente tem hoje de padrões, de repetitivo. Existia uma interseção óbvia que foi colocada no artigo 543C e B, na época do Código de Processo Civil de 73, tentando uniformizar. Então, os recursos repetitivos já existiam, vinha sendo uma forma de utilização, mas me chamava muito a atenção o como que os padrões decisórios eram colocados de uma forma absolutamente descontextualizada dos fatos, né? E essa crítica já vinha sendo feita por vários doutrinadores, dentre eles esse meu orientador, né, o Jorge Zabud, e o professor Streck, dentre tantos outros, né? Até o professor Mitidiero, enfim, lançou uma obra na época falando a respeito das cortes superiores e supremas, enfim, em que ele fez algumas colocações na primeira edição, depois ele foi alterando, mas nas primeiras, de que as cortes superiores teriam esse papel uniformizador, né? E isso me preocupava um pouco pelo fato de se esquecer do caso concreto, porque a gente via a forma como o direito era aplicado, né? Então, a partir de emendas descontextualizadas, e não eram vistas as distinções. Então, essa perplexidade, ela sempre voltava para mim. Então eu entrei no mestrado com esse ideal. Só que a partir de 2019, eu entrei no mestrado assim, no final de 2018, enfim, cursei 2019 e 2020, nessa pandemia, né, de 2020, assim, em que a gente ficou virtual, mas eu já tinha cursado toda a fase de aulas, né, de disciplinas. E quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver, mas tem várias tecnologias que estão sendo colocadas aqui nos tribunais, né? Uma delas é a mais famosa, que todo mundo escuta falar, o Vitor, né? E em 2019 era incrível como a gente não tinha assim, a mínima informação do que era o Vitor, né? Então, teve até uma notícia na época que saiu no Estadão de que o Vitor seria o 12º ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, então uma desinformação muito grande, né, que foi permeada desde o início no Brasil, e isso me chamava muita atenção, porque eu pensava, gente, mas peraí, estou preocupado, porque se os padrões já são aplicados assim, né, aí veio o CPC, trouxe um regime, né, totalmente diferenciado de precedentes, entre aspas, que a gente faz aquela crítica, não são os precedentes genuínos do sistema da common law, assim, nem precisa ser, né. De qualquer maneira, tem a professora Tereza Arruda Alvim, que chamou de precedentes à brasileira, quer dizer, a nomenclatura
eu acho que nem importa tanto. O importante é a gente realmente entender que precisamos uniformizar o direito, da integridade, coerência, como está no artigo 926. Mas me chamava muita atenção o modo de aplicar e de formar também os precedentes, tanto de formar quanto de aplicar. Mas eu, como sou assessor, enfim, né, a questão da aplicação sempre me foi uma preocupação muito grande, porque se a gente já fazia isso com as ementas, né, com as decisões ali, com as teses, nossa, imagina como a tecnologia não vai potencializar isso. Inteligência artificial, aí eu lia, né, o Vitor utiliza de inteligência artificial, aí a gente ficava imaginando, gente, é um robô que vai exterminar todos os casos, então quer dizer, o papel que a gente tem hoje em dia, né, é de tentar desmistificar mesmo isso. E eu vejo pessoas muito sérias hoje em dia, né, com essa pegada, e creio que quem estuda o tema já entendeu que não é nada disso. Né. Hoje em dia eu tenho a honra de ser orientando do professor Fabiano Hartmann, que é o coordenador do Vitor, né, então a gente consegue muito mais entender do que acontece, né, do que esses mitos de ficção científica. Mas durante o meu mestrado, lá em 2019, o que tinha era o Vitor, né? O Vitor tinha sido anunciado no final do ano de 2018, até por uma notícia lá no site do Supremo Tribunal Federal, a ministra-presidente era a Carmen Lúcia, né? E eu ficava sempre pensando, como é que vai ser aplicado isso? Né? Nossa, será que realmente vai voltar uma jurisprudência defensiva, mas agora a partir de robôs? Isso me inquietou bastante. E eu, com o meu marco teórico, que ficava bem difícil, porque utilizar a hermenêutica, a autonomia do direito, né? Eu ficava, gente, como eu vou conseguir fazer essa interlocução? E durante esse período, eu chamei para a banca de qualificação o professor Dierle, que assim foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque ele me deu vários insights, ideias interessantes. Tive a oportunidade de, durante o mestrado, saírem 2 livros, assim, que são pilares para nós que estudamos, né, que é o Ensinando lá um robô a julgar, do Alexandre de Moraes da Rosa, que também tive interlocução, e o do professor Luiz Greco, né, que chama muita atenção, dado o poder de julgar, responsabilidades do julgador, a impossibilidade do juiz robô. Pois é, também li. Isso. E aí, mas eu ficava assim, gente, veja que interessante, né? A realizabilidade fática existe, mas, claro, não existe a jurídica. Me parecia claro isso desde sempre. E eu fui tentando ver, bom, como eu posso fazer para congregar essas duas ideias? Porque eu via potenciais muito interessantes na aplicação da inteligência artificial, ou enfim, machine learning, que a gente sabe que é a mais utilizada, de forma supervisionada. Eu acho que o Brasil, né, de início, é isso mesmo, não tem como ser diferente. A maioria se utiliza, né, de inteligência artificial machine learning supervisionada, embora a gente tenha vários programas que, na verdade, sequer usam inteligência artificial, são automações mais simples, no que eu acho que é um bom caminho para o início, assim foi no restante do mundo, né, enfim. Mas essa inquietude me fez ir conversando com essas pessoas. Até que chegou um momento que o meu marco teórico, que era o STREC, teve lá uma discussão, entre aspas, com o grande Alexandre Moraes da Rosa, discutindo exatamente isso, o papel das decisões, né, dos robôs decidindo. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Né? Aí eu mandei um e-mail para o STREC, tive lá as discussões, de conversar e tal. Então, foi muito rico para mim para construir o livro, né? Eu tive uma experiência muito assim, rica, no sentido de, pelo menos, tecer parâmetros mínimos, porque isso se faz possível. O que hoje a gente escuta muito, né? De, enfim, explicabilidade, transparência, segurança, governança, lei geral de proteção de dados, devido ao processo tecnológico, todos são parâmetros, são limites que podem ser aplicados para a aplicação, para a tecnologia ser utilizada da melhor forma possível. Então, basicamente, foi isso que eu tentei fazer para dar um fecho, né, em toda essa minha inquietude, o que me serve bem. Então, esse foi o início, isso foi o que eu na verdade, tive em mente. Né? Hoje em dia, alguns aspectos, lógico, geram muita dúvida, a gente fica com muita dúvida, mas é uma base para que a gente possa, pelo menos, começar a pensar numa inteligência artificial ética, enfim, robusta, confiável, que é o mais importante, e desmistificar essas ideias totalmente fora da realidade, né, fática que a gente enfrenta no Brasil. Oi, Natália, não estou te ouvindo, não sei se está sem áudio.
Meu microfone estava fechado. Ah, ouvi. E eu imagino que nesse início, né, quando a gente começou a falar mais em inteligência artificial, que foi o início, né, 2019, aqui, uma realidade mais próxima da gente, 18, né, finalzinho de 18, 19, principalmente, saiu um texto lá do professor Lenny Stern falando muito, né? Quando eu li aquele texto, eu falei, meu Deus, meu mundo caiu. Eu já estava também com escolhido. Desespero. Sim, eu já queria falar da questão da inteligência artificial. Na verdade, eu nem sabia direito o que eu queria falar, mas eu enxergava uma grande potencialidade nessa virada tecnológica e como isso se encaixaria no processo. E o recorte que você fez do tema, e aí agora eu entendi melhor dentro de que contexto, né, que entrou, que é a inteligência artificial e o padrão decisório, porque isso tem absolutamente tudo a ver. A inteligência artificial tem tudo para ajudar e viabilizar a aplicação dos padrões decisórios e espraiar, né, a gente conhecer todas as teses, porque, enfim, nenhuma pessoa, né, é capaz de catalogar todas, assim como os robôs são. Então, assim, é um tema, eu acho que, assim, eu diria que é a melhor aplicação da inteligência artificial dentro do processo. Até quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, acho que eu vou desistir do que eu tô querendo escrever para ir para essa parte de padrão decisório. Depois eu falei, cara, calma. Eu vou fazer, quem sabe, no futuro, né, no doutorado, quem sabe, gente, eu né, mergulho nesse tema. Não vai dar, assim, na minha dissertação até tinha colocado uma parte sobre isso, que eu falei, impossível, porque escrever um capítulo eu vou ser extremamente rasa e não vou conseguir nem chegar na metade da profundidade do tema. Então eu falei, não, isso aqui vai ficar numa notinha de rodapé dizendo que vai ser estudado mais profundamente e para frente. Mas realmente é um tema muito, muito interessante, traz muitas inquietudes. Eu acho que ele no início foi muito, entre aspas, malquisto por grande parte das pessoas. As pessoas repeliam sem mesmo conhecer, como você bem disse agora. Eu mesma vivi experiência de me falarem, nossa, você está louca, você vai escrever sobre isso, não tem nada a ver, isso é direito, ou você está falando de TI. Que as pessoas, assim, até existe uma dificuldade, assim, dando um passo atrás, para dizer entender o que é inteligência artificial, definir inteligência artificial, saber o que é um algoritmo. Isso foge, né, da nossa zona de conforto e da nossa área de conhecimento. Então, acho que foi isso mesmo, né? Nesse início, todo mundo repelia, e aí algumas pessoas falaram, não, a gente precisa estudar isso, enfim, o livro, né, do Fabiano Hartmann, o seu orientador, foi um dos primeiros que eu li sobre, é uma coleção, né, um dos primeiros que eu li sobre Isso. artificial. Então, assim, acho que ele, o Gerli Nunes também, que, né, eu tive a grande chance de ter ele aqui, a grande honra de conversar com ele aqui nas partes processuais. E foram pessoas que levaram isso adiante. E, nossa, eu tô me alongando demais, eu começo a me empolgar. E... É um tema assim que a gente fica hipnotizado. E você falou, muito interessante, porque esse livro do professor Fabiano com a Roberta Zumblick, que também é do Dr. IA, enfim, né, eles projetaram esse classificador, que é o Vitor, enfim, né, junto com equipes lá da Universidade de Brasília, técnica. Foi um dos primeiros livros, realmente, né? O livro ele é de 2018, assim, exatamente, e eles queriam difundir as ideias que eles estavam estudando, colocando ali e criando, porque foi uma desinformação grande. Então, é muito importante esse papel da gente disseminar as ideias corretas, de que a inteligência artificial ela serve para problemas específicos, né? Embora seja de propósito geral, ela pode ser aplicada em vários contextos diferentes e de uma forma positiva. É lógico, sem esquecer, a gente não pode esquecer dos riscos, né? Tem benefícios, tem malefícios, mas como a gente sempre diz, né? A tecnologia, os algoritmos, eles não são ruins por si próprios. Você pode fazer aplicações boas como ruins, tudo depende. E na verdade, mais importante, que a gente chama lá do by design, ou enfim, desde o início a gente formular, né, inteligências artificiais ou algoritmos que tenham uma cooperação de vários setores, né? Muitas pessoas perguntam, mas agora os advogados vão ter que entender sobre matemática, estatística. Não é esse o caso, né?
na verdade, nós fizemos dialogar com essas pessoas, dialogar com outros grupos. Então, essas equipes multidisciplinares, no momento de você formar esse tipo de aplicação, é de suma importância, né? Essa cooperação, vamos dizer, algorítmica inicial, né, dos programadores em relação também aos juristas, porque como nós temos dificuldades na área deles, de tecnologia, enfim, de estatística, eles também têm muita dificuldade de formular os algoritmos, que é praticamente uma receita de bolo. Os algoritmos são instruções que são colocadas, né, nós que delimitamos elas, a princípio, e no Brasil, a gente tem várias técnicas, tem não supervisionada, supervisionada, né, esse machine learning que a gente chama são, na verdade, uns algoritmos que aprendem por si, mas esse aprendem por si, a rotulagem, quer dizer, que é aquela ideia inicial que nós colocamos nos algoritmos, ainda compete a nós, né? E no Brasil, durante bastante tempo, ainda vai ser assim, né? Não há ainda uma ideia muito clara de que nós queremos aplicar no judiciário deep learning, por exemplo, em que a gente não rotula os dados e que eles aprendem sozinhos e enfim, formam black boxes, tipo do Pasquale, quando ele diz, né? Na verdade, a gente está antes, né? Também antes, a gente está tentando interoperalizar os sistemas e interoperar e fazendo lá o PDPJ, né? Carregando com dados específicos, né? E sempre vem aquela questão, sim, para a parte dos padrões decisórios. Gente, mas se todas as decisões que temos são de temas, são de teses, né? E esse banco de dados que é formado, como é que vai ser dada a aplicação disso, né? Então, sim, a gente vai sempre retreinar, né? Como é que vai ficar a distinção, como é que vai ficar a superação, que é uma coisa bastante difundida. As pessoas perguntam muito, poxa, mas aí nós vamos aplicar mecanicamente os precedentes, nós vamos aplicar as teses, né? E como que vai evoluir o direito, né? E isso me era um ponto muito caro, porque a hermenêutica, ela é exatamente isso, né? Pautada na tradição, mas a partir de uma integridade em que o contexto social ganha muita importância, né? Então essa evolução do direito é extremamente cara para os hermeneutas, né? Dentro do meu caso aí que eu fui estudar. Então, depois de entender como funciona, a gente consegue perceber que aquilo dali não é uma eternização do direito, né? Nós vamos aplicar as mesmas decisões para sempre, sem nenhuma distinção, sem nenhuma superação. Os modelos eles vão ser retreinados, são retreinados e assim vão seguir. É óbvio que de início a gente vai ter certas dificuldades de aplicação, né? O professor Dierle, ele é muito claro nisso já há bastante tempo, né? A respeito da aplicação desmedida, né? Essa aplicação que a gente não para pensar nela, e é comum do ser humano, nós temos heurísticas, né? Temos lá, trabalhando no sistema 1, que seriam essas heurísticas, né? Essas facilidades, essas simplificações do pensamento e que a gente está sempre sujeito. A gente dirige, né, mecanicamente, no sistema 1, né? Se acontece alguma coisa, a gente aciona o sistema 2 lá, enfim. Kahneman já dizia isso há muito tempo, né? Agora tem um livro excepcional, O Ruído, que também é escrito por Simone, que é muito bom. E o professor de Erle, enfim, outros estudiosos sempre falaram a respeito dos vieses, e essa é uma grande preocupação, os vieses de máquina, né? De como a gente pode aplicar sem cair nessa mecanicização. Na minha forma de ver, sabe, Natália, a minha preocupação é só a gente não tratar a inteligência artificial, o modelo de machine learning, da mesma forma que a gente trata na área analógica, da forma analógica de ser, né? Porque nós temos dificuldades, são teorias que são da teoria do direito, né? A escrita desse livro se pautou muito nisso. Acho que a gente precisava primeiro, né, encontrar soluções de aplicação do direito com parâmetros mais sólidos, né? A gente sabe os problemas que temos para encontrar raça decidente, enfim, tudo isso. No que pode, sim, a inteligência artificial ajudar, mas desde que a gente tenha uma cultura de responsabilidade e conhecimento a respeito. Então, é isso que a gente está tentando difundir aqui, difundir em todos os encontros. Não, exatamente. E uma coisa que, assim, é uma dúvida que eu tenho, que eu ainda não consegui desvendar aí nessa reta final, é que, assim, muito se fala da heurística das máquinas, dos vieses das máquinas, porque aí, né, vamos lá naquele caso lá do Lume, né, falando do... Acontece. Exatamente, né, o wisconsin, né, de aplicar
né, numa sentença, numa cumprimento de pena, né, para você descobrir se o cara vai reincidir ou não. Ah, mas aí vai levar em conta se ele mora num lugar perigoso, a cor da pele, enfim, a classe social, tudo isso vai. Mas aí muito se fala, né, sobre a heurística da máquina, mas e a heurística dos homens, né, dos juízes? Ninguém, assim, as pessoas param para pensar, mas na hora, quando eu confronto os dois, eu não consigo chegar a uma conclusão. Porque os juízes são homens, mulheres, pessoas, né, que lidam com problemas na vida particular e que na hora de julgar um caso eles vão levar, né, em conta as experiências pessoais. E aí é óbvio que né, num algoritmo que vai ajudar, né, a tanto aplicar teses firmadas como estabelecer, criar minutas aí de decisões, que é essa parte que eu tô mais focada, por que ele não vai ser... por que ele é mais enviesado? Por que ele é pior do que o viés humano? Porque o viés humano a gente já está acostumado, a gente já lida com ele desde sempre. Então, essa é uma coisa que fica na minha cabeça sem realmente solução. Então, bastante interessante, Natália, porque, assim, o que acontece? Primeiro, os vieses, eles são humanos, né? A máquina em si, né, assim, ela está só replicando os vieses, os nossos vieses, como eu estava dizendo. A gente ainda tem as aplicações, seja aqui no Brasil, e até mesmo essa de Wisconsin, através de algoritmos supervisionados. Então, a princípio, né, isso foi descoberto lá pela ProPublica, tem toda uma discussão se realmente foi assim, mas os dados a princípio que foram tomados como preconceituosos, eles nem foram colocados diretamente, foi feita uma associação pelos learners, pelos algoritmos ali, e se chegou a esse tipo de discriminação, né? Eu creio que a grande questão é, desde o início, a formação de uma curadoria de datasets suficiente para que a gente não coloque esses dados ali. O que eu e o professor Gerles escrevemos ali, que vem sendo matemática, né, assim, na Europa já há muito tempo, e existem relatórios nesse sentido de como tratar a partir de métricas, né, e as métricas são extremamente importantes, mas num conceito extremamente abstrato, como justiça, né, o que seria justiça, o que seria discriminar. Isso é um problema que, por óbvio, vai ter que passar por juristas, não programadores apenas, né? Então nós temos que primeiro definir tudo isso para a máquina, para que ela tenha os parâmetros para que possa oferecer algum tipo de resposta com algum tipo de confiabilidade ou acurácia. Mas o que ocorre, na minha concepção, é que tem problemas estruturais muito mais graves. E, enfim, para a gente definir isso, definir essas métricas, não basta simplesmente eliminar um dado ou outro que a gente entendeu como injusto, né? Então, esse texto que a gente escreveu foi nesse sentido. Agora, quanto à questão, né, do julgamento por humanos, os vieses, né, as discricionariedades, as misturas no julgamento ali de fatores políticos, morais, né, a gente sabe, tem vários estudos naquele sentido lá, vai depender do que o juiz come no café da manhã, ou se ele está com fome, se a decisão é tomada perto da hora do almoço, enfim. Isso tudo é comprovado, né? A psicologia comportamental, a economia também, enfim, a gente tem um livro do professor Eric, né, Navarro, que também é excelente nesse sentido, explicitando tudo isso, essa correlação com a neurociência demonstra isso, esses livros também do Kahneman, enfim. O que ocorre o homem, ele não é racional por natureza. Então, a gente não consegue se afastar das nossas emoções. Me chamou a atenção também desde o início, quando, por exemplo, o professor Alexandre, em uma live, disse para mim, mas é muito mais fácil, João, né? Numa pergunta que eu fiz exatamente nesse sentido, aí ele respondeu para mim, olha, João, é muito mais fácil você desenviesar uma máquina, né? Porque, de alguma maneira, de alguma forma, se a gente não utilizar de black box, ou seja, de deep learning, é possível a gente retreinar, a gente excluir, a gente verificar, né, quais foram os dados, aonde está, auditar de alguma maneira, assim como o TRE, né, lá faz com as máquinas eletrônicas, enfim, entre nós as urnas eletrônicas, né, que são efetivamente, sim, auditáveis, né? Então, também é possível fazer isso com a programação, né? É desejável e isso sempre foi feito, só de repente a gente não sabia que era feito, né?
Porque, como eu disse, a explicabilidade do modelo, a inteligibilidade, ela perpassa não só pelo resultado ali, ela tem que perpassar pelos dados que são colocados. Agora, quanto aos vieses, sim, eu creio que é muito mais simples nós pensarmos em como desenviesar os dados, os algoritmos, o que nós colocamos ali, do que os seres humanos, né? Agora, para isso é preciso uma cultura de responsabilidade forte, né, das pessoas que estão elaborando e dos grupos ali. Então, como a gente faz isso, né? Uma equipe multidisciplinar é muito importante, que tenha vários tipos de representação social diferente, né, da sociedade, nos grupos, e isso é muito importante. O que ocorre, né, pelo menos na seara dos precedentes ali, dos padrões, que a gente se preocupa muito, é a forma de aplicação, porque, exemplo, né, o Sócrates que roda no STJ, enfim, a gente tem notícias que o Sócrates 2.0 está, vamos dizer assim, estagiando no STJ, né, no gabinete lá dos ministros, e que, na realidade, ele aglutina padrões, né, ele junta padrões, é um classificador e fica sobre o palio dos assessores, enfim, do ministro, fazer essa verificação. Mas a quantidade de trabalho que existe é muito grande. Então, a possibilidade de você disseminar esse tipo de aplicação mecanicista, né, de uma forma ampla, isso faz com que a gente se preocupe com um viés aí. Um viés no sentido de aplicação desmedida, sem fazer uma reflexão mais profunda, né? Então, quando o professor Gelion, enfim, o professor Alexandre falam um pouco sobre isso, dizem a respeito dessa questão de multiplicação dos vieses a partir da tecnologia, por ele poder se dispersar mais rápido. E isso também vem nesse livro, Nós, né, em que a dispersão é muito maior e mesmo assim ela é colocada de uma forma ampla. Então, essa é a preocupação, acho que é isso que a gente tem que difundir. Só colocando uma coisa super interessante, né, que você estava comentando, quanto à questão da pesquisa, por várias vezes eu também fiquei assim na dúvida, gente, porque padrões decisórios tem tudo a ver com inteligência artificial, exatamente porque ele consegue identificar os padrões, os juízes vão conseguir efetivamente verificar quais são as suas próprias decisões. Quantas vezes nós, como assessores, temos dificuldade de encontrar os precedentes, seja da nossa própria Câmara, do próprio tribunal, quiçá lá dos tribunais superiores. Então, hoje em dia, a gente percebe, a partir dos eixos que estão sendo colocados pelo ministro Fux, né, um deles, a Justiça Digital, a 4.0, enfim, né, os núcleos de Justiça 4.0, que isso tem evoluído bastante, né? Então, a gente percebe hoje que há uma facilidade um pouco maior, pelo menos nas páginas dos tribunais, de encontrar esses precedentes, de encontrar essas teses, né, de colocar, hoje em dia, a ratio decidendi, ainda que seja de uma forma mínima para se entender o que é a tese, o que é a ratio decidendi, se elas realmente eclodem no mesmo sentido, né, que é uma coisa diferenciada. Então, para os padrões decisórios e para a inteligência artificial, isso é muito importante, porque é a partir desses dados, desses padrões, que a gente vai conseguir identificar. Inteligência artificial, nesse sentido, é exatamente para ter esse propósito de encontrar estatístico, de conhecimentos, né? Isso é muito importante, que falta no Brasil, né? Falta muito. Existe até uma discussão a respeito da responsabilidade, né? Porque, pelo menos nas palavras do lado do Strehner, né, que ele fala muito de epistemologia, constrangimentos epistemológicos, eu creio que a inteligência artificial, se aplicada até como uma maneira do juiz conhecer, isso for sinalizado para o juiz de alguma maneira, de que ele está não seguindo o seu próprio precedente por alguma razão, isso cria um constrangimento epistemológico tecnológico, vamos dizer assim, pelo menos, né? Tem vários aspectos que a gente pode trabalhar, é muito interessante. Então, e como a gente pode melhorar e refundar, né, todos os institutos jurídicos, processuais, a partir da tecnologia. A gente também não precisa pensar só na decisão, que seria assim, né, o que mais causa polêmica para nós, né, substituir a decisão, né, a partir de robôs. A gente tem várias aplicações, a grande maioria das aplicações, hoje em dia, não estão interligadas diretamente à decisão em si, mas a atos processuais, o Mandamos, por exemplo, o professor Esdras, né, a gente conhece bem, ganhou o prêmio lá, né, no Judiciário Exponencial do Piccoli, que também é bem interessante. Então, você ofertar soluções que possam fazer a modificação e a refundação dos institutos processuais. Temos vários, execução é um exemplo.
né? Aqui no Rio de Janeiro a gente teve várias aplicações exitosas, né? Do desembargador Cury, do juiz Fábio Porto, né? Então, são várias aplicações que a gente pode ter. Sim, exatamente. A gente, dentro da execução, a questão né, o que eu escolhi para escrever, eu acho que é o tema menos aceito, né, mais árido para a aplicação da inteligência artificial, que é justamente o auxílio na atividade decisória. E isso que você comentou agora, dos padrões decisórios, de ter algum tipo de aviso, isso é uma coisa que eu até coloco, porque você vai aplicar para você decidir, o juiz saber ali na hora que ele está clicando e colocando, inserindo no sistema a decisão dele, ele saber, olha, você não está seguindo o tema tal, justifique. E aí você tem que ter uma densidade maior na motivação para afastar desse precedente. Então, assim, dialoga com a aplicação dos precedentes, o que eu imagino, mas é dentro da decisão. Você vai decidir diferente. Por quê que você está decidindo diferente? Qual é o diferencial desse caso concreto? Por que a gente vai fazer o distinguishing aqui? E eu acho que isso se encaixa, porque nem sempre todos os juízes e todos os assessores têm conhecimento de todos os temas. E isso eu vejo... Com certeza. Meu marido é também assessor. Então, a gente discute muito direito e assim, ele conhece bastante, mas não dá para saber tudo. Sempre tem que pesquisar mais, pesquisar o entendimento do tribunal dele, pesquisar o entendimento do STJ, do STF, ver os temas. Eu vejo sempre essa preocupação para não, né, trazer sempre um entendimento mais atualizado, mas ninguém é uma máquina. Então, eu acho que a máquina pode te avisar. Olha, juiz, assessor, você está sugerindo uma minuta que não está de acordo. E aí vamos justificar, ou então não, vamos rever. Eu não sabia. Pode acontecer, né? Sim, e é bastante interessante a sua fala, porque como está absolutamente correta essa forma de apoio, né? Porque as pessoas elas sempre perguntam, vamos substituir o juiz Roupon. Não, ninguém está pensando na substituição, não. A gente quer, na verdade, ninguém está pensando em concorrência, de forma alguma. A gente está pensando, na realidade, em apoio à atividade jurisdicional, em melhorar, né, para o cidadão mesmo. Porque é muito ruim a gente, enfim, fazer uma minuta num sentido e simplesmente desconhecer que existem padrões decisórios explícitos a respeito, né? E não fazer uma reflexão também. Né? O padrão está aí para ser refletido e o direito ele só evolui a partir mesmo dos argumentos, dos diálogos, como você bem colocou. Né? Então, isso é muito caro, né? Tanto para do working quanto para toda essa hermenêutica. E, principalmente, que é o ponto central, assim, pelo menos para o meu marco teórico, a responsabilidade política dos juízes na hora de realizar essa atividade. Né? Isso perpassa muito do papel que eles têm para a sociedade. Então, eu creio que está no caminho certo. Eu totalmente, assim, Natália, quando eu fui escrever sobre padrões, eu ficava assim, gente, não tem como eu deixar de abordar, né, a questão da decisão em si própria. Aí, quando eu tracei aqueles parâmetros lá, eu deixei para o último fazer uma análise de que a gente não está no ponto, enfim, ainda de realizar esse tipo de julgamento. Disse, olha, as máquinas ainda não têm essa capacidade de realizar ratio decidendi, né? Hoje em dia, né, a gente percebe que há uma possibilidade da inteligência artificial chegar em algum tipo de ratio decidendi desde que a gente consiga ter uma maioria, pelo menos. Então, isso vai perpassar também pela escolha do sistema de julgamento que a gente tem, né? Per curiam, seriatim, enfim, aqui no Brasil a gente sabe que a forma de fazer o julgamento é bastante individual, né, da corte lá, do Supremo, assim o é também aqui nas câmaras, enfim, né, cada um possui o seu voto separadamente, e no final vamos ver como é que foi a decisão ali da Câmara, da turma. No Supremo isso ainda é mais claro, né, os julgadores eles colocam os seus entendimentos de uma forma amplíssima, às vezes totalmente descontextualizada, mas chegando ao mesmo entendimento e firmam lá uma tese. Né? Isso, para aplicações, se for no sistema de repetitivos, a gente tem muitos ganhos, efetivamente, porque é mais fácil encontrar. A inteligência artificial ela vai identificar padrões. Nada melhor do que ela para nos dizer isso. Nada melhor. Isso nos apoia muito. Só que no Brasil, temos esse problema de encontrar realmente quais são as ratios, que seriam os fundamentos suficientes. Né? E como isso é importante no Estado Democrático de Direito, né?
porque as partes elas precisam ter o mínimo de conhecimento do que elas estão efetivamente se virando contra, né? Indo contra, se insurgindo, né? E isso, com certeza, eu concordo plenamente. Não tem como um ser humano, né, fazer por si só. Eu acho que isso a máquina faz melhor do que nós. A questão sempre é a gente tomar cautela com os riscos que podem acontecer, que são, hoje em dia, muito difundidos. A gente já tem a resolução 332 e tal. Existe um projeto de lei, né, o 21, enfim, que acabou de passar, né, pela Câmara. A gente, nesse sentido, lamenta, porque foi um texto bastante não discutido e refletido como se esperava, né? Assim, algumas questões genéricas que deveriam estar um pouco mais trabalhadas, mais fechadas, ainda mais nesse momento inicial aí de sedimentação do uso da tecnologia, né? A gente está falando de que isso surgiu em 18, 19. A gente está em 20, né? Foi ontem. Exatamente. E foi assim, ampliado muito. A gente sabe que a discussão da tecnologia e toda essa intromissão, né, assim, vamos dizer, do mundo tecnológico também no judiciário, porque na vida, né, a gente já vive sociedade digital há bastante tempo, essa era da inteligência artificial aí, a gente de alguma forma, no Brasil, essa palavra, sim, inteligência artificial, a gente não estava muito, mas a questão digital, ela já vem de muito tempo, né, a gente já está totalmente imerso, né? A gente não vive sem celular, a gente, enfim, já tem vários objetos que estão interconectados conosco, Internet of Things, aquela coisa toda. Mas dentro do Netflix indicando filme, do Waze indicando o melhor caminho, perfeito. O Facebook indicando amigo. Então, assim, a gente já vive sem saber, né? As pessoas sem saber. Com isso não sabem qual é a tecnologia que está por trás daquilo. E aí, quando a gente transporta isso para o judiciário, meu Deus, é uma coisa nova. Não, você já vive isso. A gente vive. E é muito importante publicizar. Eu tenho assim, muita crença que vai melhorar a partir do DataJude, do PDPJ, né? Porque, na verdade, existe uma obrigação, pelo menos da resolução, de que isso seja publicizado nos sites, que isso seja colocado. Hoje em dia, para conseguir os dados, a gente tem muita dificuldade, né? A gente tem dificuldade até para operar pesquisa. Nós que somos da área, de ficar procurando, é difícil. Os dados, a gente tem uma política de tentativa de dados abertos, né? Mas há uma grande discussão, tanto na Europa, enfim, que tem dados abertos, mas aqui no Brasil a gente ainda, né, tem aquela resistência muito grande dos tribunais. A gente sabe que também, porque os robôs eles vão destruir, eles vão fazer cair o sistema, enfim, então existe toda uma resistência dos tribunais da gente conseguir informações. Mas, né, com segurança, com anonimização dos dados pessoais, né, a gente tem que seguir a LGPD, uma pseudo-anonimização de alguma forma, a gente precisa ter acesso a eles, né, tanto para a pesquisa como para a sociedade em si. Então, esse é um tema de importância. Agora, eu continuo, né, assim, muito acreditando no potencial, né, no potencial que tem, tanto a tecnologia quanto a inteligência artificial em si, mas com essas cautelas. Tem coisas que me preocupam, preocupam muito, mas hoje em dia eu acho que no Brasil existem pessoas sérias que estão trabalhando isso, e isso motiva, né? Você, por exemplo, também está estudando, né? Poxa, professor Diele, né? Professor Alexandre, que são pessoas, professor Fabiano, né? E vem desenvolvendo várias aplicações que eu acho que é possível que o cidadão confie mais na justiça, porque quando a gente não confia no Poder Judiciário, alguma coisa vai substituir. A gente vê, é desejável, de certa forma, algumas coisas eu acho bem desejáveis. Né? A gente escuta falar muito sobre o consumidor.gov, de que o consumidor.gov ele tem uma acurácia, né, muito grande, que tem uma chance de êxito muito grande, né? Tem relatórios nesse sentido, de números. Né? Os números... E a minha pesquisa agora, e a prática os números são muito bons. Eu não sei se você já usou na prática, mas eu já usei algumas vezes e deu super certo. Eu também acho super interessante, né? Eu até agora no doutorado estou pesquisando as plataformas mesmo, para verificar a correção delas, enfim, e uma visão a partir do usuário, que é muito interessante, né? Porque a gente precisa cada vez mais observar como que os usuários eles sentem confiança nas plataformas, ou enfim, no Poder Judiciário, porque se a gente não tem isso, a gente não tem absolutamente nada, né? Isso aí a gente está aqui para a sociedade,
né? Quer dizer, o Poder Judiciário, ele existe para resolver os problemas das pessoas. Então, cada processo importa, né? Então, isso é muito importante da gente ter em mente. Cada processo importa. Então, isso me inquietava. Era sempre essa questão. Gente, como a gente trata os números, né, de uma forma muito densa, o CNJ sempre com as métricas de cumprimento, mas e a qualidade? Então, sempre a gente fica naquele meio termo. É importantíssimo a gente, por óbvio, diminuir o número de processos, mas, ao mesmo tempo, ter qualidade nas decisões através de fundamentações robustas, adequadas, né, e dialogais, principalmente, de não surpresa, né, de influência na decisão, que é uma coisa que infelizmente, a gente ainda sofre. Do lado de cá do balcão, a gente sofre ainda com essa questão do contraditório participativo, do direito de influência, de você ver o seu argumento, ainda que seja rejeitado, mas só para entender porque se o julgador levou ele em consideração. Então, assim, isso para é muito caro para nós advogados, né? E é interessante porque você vê, né, a gente não adianta só colocar no artigo, né, porque a gente hoje em dia é expresso, está lá no 489, né, parágrafo 1º, que a decisão é nula, né, é nula se não tiver uma fundamentação contextualizada. E como a gente ainda vê, né, indefiro porque não preenche os requisitos, ponto. Né? Que requisitos? Do que está se falando, né? Então ainda chamou muita atenção. E é o que vinha acontecendo também, né, com os precedentes, enfim, ainda vem acontecendo. Logo no início, né, que o código ainda nem estava em vigor, saiu aquele estudo, né, de justiça, não era justiça em números, que fazia uma análise dos magistrados de que eles não seguiam os próprios precedentes, nem os precedentes, porque tinham próprias convicções, enfim. Então, isso ainda é muito arraigado, né, isso ainda é difícil, né. Então, num país em que a gente sequer cultura tem de seguir lei ou seguir os precedentes, essa é a maior preocupação, da gente conseguir fazer uma aplicação que seja, no mínimo, a favor de todos nós, né? Que a gente não volte para uma jurisprudência defensiva. Mas, como eu disse, eu tenho ainda bastante ideias positivas de que isso vai melhorar e vai dar certo, né? E olha como passa rápido, faltam menos de... Muito, eu tava vendo, tinha tanta coisa ainda. Pois é, isso que eu tô pensando aqui do que a gente tinha, né, pensado aqui em conversar. E eu acho que quando a gente estava falando antes, eu te cortei no momento que você ia falar do avanço da tecnologia nesse momento de pandemia. Então, aí, esse crescimento, né, eu acabei te cortando de 18 para 21, e aí a gente tá vivendo aí há 1 ano e meio, 1 ano e, sei lá, 8, 7 de trabalho remoto, de tribunais fechados, né, por um tempo, e isso certamente alavancou e falou, gente, é para agora, né? A gente precisa trazer essa tecnologia que vocês já vivem na vida real para dentro do judiciário. A gente precisa dela para não parar, né? Efetivamente. Exatamente, nós fomos forçados, né? Nós, assim, a forceps, a gente teve que, ou a gente fazia isso, ou então a gente parava. Agora, é interessante a gente ponderar que a gente veio fazendo o dever de casa, né? Porque vários países no mundo, até a Inglaterra, eles pararam um tempo, né? O judiciário precisou parar. E aqui no Brasil, para o Rio de Janeiro, a gente teve uma continuidade de serviços prestados ali, né? Num regime especial e tal, mas conseguimos dar conta, e isso significa que, de alguma maneira, né, anteriormente, a gente vinha lá fazendo dever de casa, no sentido de que a virtualização é ampla, né, no Brasil. Saiu Justiça em Números, agora há pouco, sim, a gente viu que a quantidade de processos eletrônicos está chegando a 99%, 98%, 90%, então é um número altíssimo. Então, a virtualização, ela, né, de digitalização, a gente vem caminhando bastante nesse sentido. Agora, é muito importante a gente também tentar sempre, né, e não deixar de considerar a segurança, né? A gente tem muito problema no nosso país, assim, de segurança, né? Então, os tribunais, eles estão investindo, né, nisso agora, né, de implementar uma política que não seja só de TI, né, de TI, porque a gente precisa de profissionais, né, de profissionais bem experientes para que a gente não caia simplesmente, e aí caia todo o sistema, caia todo o serviço. Mas creio eu que a tecnologia ela avançou muito, muito mesmo, por causa da pandemia.
Agora mas foi a fórceps, foi assim, a gente precisava fazer, fizemos o dever de casa, a gente já estava com tudo virtualizado, foi possível conseguir licenças a tempo para os servidores trabalharem de casa, enfim. Então, não paramos. O que foi muito positivo nesse sentido, porque realmente a gente viu outros lugares em que teve que se parar e países que são desenvolvidos, né? Mas, já que a gente apresentou, a gente fez isso de uma maneira muito corrida, porque exigia, né? Agora está na hora da gente ir voltando com reflexões e pensando, vamos aplicar, mas vamos aplicar com mais cautela, vamos ver o que a gente pode melhorar, onde que a gente pode fazer no virtual, onde nós não podemos, vamos ver quais são os riscos, vamos ver onde que podemos aplicar, se vale a pena fazer audiência de instrução e julgamento ou não, de forma virtual, né? Se há o interesse do advogado, da parte, que seja feito assim, será que perde esse senso de presença, será que é necessário, será que não é? Né? Não estou dizendo que não é, mas estou dizendo que a gente precisa fazer reflexões sérias no nosso país. E o CNJ tem tido um protagonismo, né, muito grande. Você vê quantas resoluções nesse período a gente teve. Então, eu assim, realmente, sou defensor do CNJ nesse sentido, porque de forma setorial, ele auxiliou muito, né, e veio muito também da ideia de Justiça 4.0 e do eixo, né, um dos 5 eixos, né, um deles é esse, do ministro Fux, né, como presidente do CNJ, o que eu acho louvável. Não, com certeza. Essa virada, né, que a gente teve aí por conta da pandemia, tem coisas que não vão voltar atrás, né? E Sim. óbvio que o virtual e o presencial tem prós e contras, e a gente está vendo o presencial voltar com tudo, né? Tá voltando o julgamento, voltando com tudo, despachos presenciais, e a gente tem observado aqui, do lado de cada balcão, que a advocacia funciona melhor, né? Indo presencialmente, isso é uma coisa que a experiência tem mostrado nos últimos meses, desde que, pelo menos aqui no TJ, que reabriu, né, com funcionamento mais quase total, né? E a gente tem visto que isso, mas assim, por outro lado, você fazer uma sessão de mediação é muito interessante, virtual, porque você tá vendo o rosto de todo mundo ao mesmo tempo. Porque quando você tá numa sala de aula, perfeito, você tá olhando ou quando você vai falar com o juiz, ou com o mediador, ou conciliador, você tá olhando, falando pra pessoa, e você não tá olhando pro resto. Então, assim, pegar ali na hora as reações, isso é muito interessante. Acho que até para quem tá presidindo a audiência ou a sessão, deve ser muito melhor para entender, para ler, né, as pessoas. Já fugi completamente aqui do nosso tema e falando de experiência aqui, pessoal, mas... tem algumas coisas que eram para ficar, outras não, né? Mas é isso aí. Com certeza. E na área dos precedentes, os padrões decisórios, com certeza vieram para ficar. Isso não vejo possibilidade de retroagir, né? Os tribunais eles estão muito preocupados com uma questão, a princípio, quantitativa. Então, a nossa luta é que eles também vejam pelo lado qualitativo. Mas temos 2 grandes integrantes, que é o Marcelo Marchioli, né, e também o professor Alexandre Freire. Eu acho que os 2 estão sempre ali, né, tentando implementar de uma forma de influência. Acho que eles são muito abertos ao diálogo, estão numa posição ali de destaque, e é muito bacana a gente poder conversar com eles, né? A gente está sempre ali sugerindo, ver que o plenário virtual, por exemplo, do Supremo, nessa época toda, que julgou todo tipo de coisa, começou de uma forma muito dificultosa para os advogados, para a advocacia, mas foi melhorando com o tempo. Então, tudo é uma questão da gente ir implementando mudanças para que isso se implemente e fique pelo menos aceitável no Estado democrático de fundamentações adequadas, que é o que a gente espera do sistema. Nos padrões, acho difícil retroagir. Daqui para frente, a gente vai tentar melhorar e aperfeiçoar sem substituições, né? Só como apoio. Só como apoio e seguindo lá o devido processo tecnológico, né? Como você bem defende. E aí a gente só tem a ganhar. Então, eu vou te devolver, aí, faltando 3 minutinhos finais, vou te devolver a palavra aí para as suas considerações finais e a gente já vai se encaminhando para o final. Assim, e fica pendente uma parte 2, né? Porque tinha muito mais coisa para tratar aqui hoje. Poxa, Natália, primeiro um prazer enorme, vai ser maravilhoso, já quero a parte 2. E passou super rápido, assim, fluiu muito bem, eu só tenho mesmo a te agradecer,
né? Agradecer a todos que ficaram e assistiram a gente aqui ou que vão assistir depois, né? Franquear qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram conversar conosco, né? Estamos aí pelo Instagram, por tudo. E é muito importante a gente formar essa cultura, né, de diálogo entre as pessoas que gostam do tema, que se interessam pelo tema, né? Estão todos abertos à oitiva. E é muito importante que nós, enquanto sociedade, nós participemos disso tudo, para não ser objeto de manobra, né? Então a gente tem que ser coparticipante. Então vamos lá, vamos juntos. Natália também, estamos sempre aí juntos, o que precisar, né? E vamos trocar ideias, tá bom? Eu só tenho muito a agradecer, agradecer à escola, agradecer a você pelo convite. Bom, muito obrigado. Maravilha, João. Eu que te agradeço muito. Assim, como eu te falei, eu aproveitei a nossa conversa aqui de hoje para tirar dúvidas minhas para conclusão aí do meu trabalho e com essa porta aberta aí com você, eu já vou até me sentir mais à vontade para tirar outras dúvidas aí em off, né? Os questionamentos, é tudo muito novo, enfim, essas coisas vão surgindo, é muito, muito bom a gente poder dialogar, conversar com quem já tá debruçado há mais tempo, já está conhecendo há mais tempo. Então, para mim, foi uma enorme alegria de ter aqui, enorme alegria poder tirar as minhas dúvidas com você. Peço desculpas se eu dei uma desvirtuada aí ao longo da live. E nada, foi super prazeroso, foi ótimo. Os assuntos vão vindo, né? É muita coisa para falar em muito pouco tempo. E te agradecer muito e obrigada por estar aqui, por falar sobre esse tema, por trazer esse tema aqui para a ESA. Né? A gente está aqui conversando com os advogados que, né, são grandes interessados, né, nessa virada tecnológica aí do processo, entender como isso funciona, os padrões decisórios. Então, assim, agradeço muito em meu nome, em nome aqui da ESA e do nosso projeto das quartas processuais. Agradeço muito também, viu? E tô por aqui, só me chamar quando quiser. Obrigada. Prazer enorme. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.